Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito desse favoritismo, tá? Vamos supor que você está jogando futebol. Tem uma pessoa que você passa a bola e ela perde. Você passa a bola e ela perde. Você passa a bola e ela perde. E tem uma pessoa que você passa a bola e ele ou ela dribla e passa para frente e articula a jogada. Com o tempo você para de passar a bola para quem perde a bola, certo? Uhum. No trabalho é a mesma coisa. Quem não sabe pensar criticamente, meio que vai gravitando, assim, vai saindo para a margem, vai sendo marginalizado, porque daí vira meio que café com leite. Café com leite. Vira uma figuração. E aí você não leva mais aquela pessoa a sério, ela não tá mais jogando. O começo você tenta ensinar, porque eu acho que é o que eu deveria fazer. Então você ensina, então você tenta uma, duas. E geralmente quando você passa uma tarefa para eles fazerem, é algo que eu não tô conseguindo fazer porque eu não tenho tempo, que não é tão difícil assim. E eu preciso com certa urgência. Então, se eu tiver que parar e explicar o que a pessoa tem que fazer, com quem ela tem que conversar e como ela vai... Demora, eu faço. Uhum. Aí cria esse ciclo vicioso. Mas daí quando você tenta, pelo menos no começo, você sempre vai ter funcionário excelente, funcionário mediano. E o mediano é útil para fazer o básico. E vai fazer o básico pro resto da vida ali. Sem querer melhorar. É aquele que quero trabalhar das 8 às 5 e tô satisfeito. Não é ruim. Não é ruim. Não, tá ótimo. Imagina se todo mundo fosse... Eu quero ser CEO. Então, assim, ele tá satisfeito com aquilo, se ele tá feliz, eu não vou forçar a pessoa a querer um pouco mais. Agora, tem gente que quer e tem gente que gosta de aprender e quer ouvir e discute, quer, às vezes... Eu não faço a investigação mais, eu fazia antes, mas eu não faço mais. Eu tenho muita gente que chega e, Nádia, eu preciso discutir um caso com você que eu não tenho certeza que eu vou fazer. E a gente discute. Às vezes, se eu vejo coisas que ele não vê ou vice-versa, é normal. Então, mas esse caso do café com leite é uma coisa real. E você falou assim, como é que você falou? Que você tem um certo favoritismo. Você acaba tendo. Então, esse favoritismo... Ele não é favoritismo. Eu também acho que não é favoritismo. Você vai... avaliação de competência e habilidade. Você confia em quem tem habilidade e competência e não adianta você tentar fazer alguma coisa com quem não tem essa competência. É que não vai funcionar. Que reclamam, né? Porque você passa coisas só para uma pessoa e outra. E aí você tem que explicar para a pessoa que... Então, assim, na visão de fora é um certo favoritismo. Porque as pessoas não conseguem ter autocrítica. Isso. Você não gosta de mim, né? Tô pensando uma coisa aqui, uma vez, lá no Clube da Esquina, ainda muitos anos atrás, um cara me falou uma coisa que é verdade, assim, parece boba, mas ele falou que tudo que a humanidade fez até o século XIX cabia numa caixa de sapato. Do século XIX até o século XX, cabe numa caixa de sapato. Do século, vamos dizer, da virada do milênio agora para 15 anos, você vai caber cada vez menos. Então, talvez essa falsa, essa mediocridade conseguiu se sustentar durante muito tempo. Mas ela está cada vez mais encurtando evidente. A vida útil dela. Então, o cara que hoje ele faz o mediano, ele é meio medíocre, ele fala assim, vamos levando, que nem ela falou, não dá para todo mundo ser CEO. Mas daqui a pouco tem uma inteligênciazinha artificial que está fazendo o que aquele cara faz. Esse cara não vai se sustentar. Isso não vai sustentar. Mas cada vez mais rápido. Inempregável. Esse vai cada vez mais rápido isso. Exatamente. Né? Então, e esse ciclo está cada vez mais rápido mesmo. Porque, por exemplo, eu vou só na medicina, eu vou dar um exemplo na medicina, tá? Quando eu fiz faculdade de medicina, se conheciam 1000 genes, dos mais de 30 mil genes. Hoje a gente sabe todos os genes, todas as variantes. Então, não é que o conhecimento da medicina, desde o começo da história até 1990, era X. O conhecimento de 1990 até hoje é 1000x. Não é nem 100, é 1000. Então... o conhecimento acelerou, se aprofundou e a transformação se acelerou, se aprofundou.
Uma pessoa que aprende uma coisa e não quer aprender mais nada e quer empurrar com a barriga o resto da vida, tudo bem em 1970. Mas ele leva filhos, família. Isso. Ele conseguia comprar uma casa na praia. Hoje não dá para não estou falando de inteligência, estou falando de estar continuamente aprendendo e se desenvolvendo. Né? Você não precisa... Não é uma questão de quê? É uma questão de... necessidade. De aprender. Uma coisa que eu não tenho mais é estagiário, né? Ah, é? Porque eu perco mais tempo ensinando o estagiário a fazer, corrigindo o que ele fez errado, do que nem ela falou, eu vou mesmo, eu lá e faço. Agora com inteligência artificial, você não tem, lógico, você não pode usar a inteligência artificial para fazer o teu trabalho. Mas ela te ajuda muito. Ela é ferramenta. Então, é uma ferramenta para fazer o esqueleto de uma coisa. Aí você tira ali uma coisa que não ficou legal, acrescenta uma outra coisa. Aí é melhor que um estagiário. É melhor que estagiário. Então eu falo, tá bom. E eu assim, a inteligência artificial, quando você sabe, você pega, faz um prompt bem construído, que tem que ser muito bem construído. Você fala para fazer, eu quero nuance, eu quero que você faça advogado do diabo, eu quero que você traga evidência com referência. Você faz um contexto legal, bacana, tudo. Do que você quer. Eu tô treinando a minha faz uns 6 meses, mais ou menos. Ela tá ficando craque, né? Tá ficando melhor que eu. Então, mas é isso que eu falo. Até para você usar a inteligência artificial, você tem que ter parâmetros críticos, você tem que saber avaliar o tipo de conteúdo, corrigir, não, mas eu não quero mais assim. Exatamente. E é uma coisa que você não vê. Essas pessoas, eu falo que para eles, a inteligência artificial é um Google melhorado. Você vai jogar e ele vai trazer um texto. E aí, como que eles vão construir algo ou revisar aquilo com qual base científica? Não tem. Agora, não tem. Né? Agora eu vou falar uma coisa, tá? Durante milhões de anos, a responsabilidade de treinar e educar a geração seguinte ficou com a geração anterior. Essa geração que está vindo, eu acho que está numa situação difícil. E eu acho que a responsabilidade para a gente tentar fazer o melhor possível é da nossa geração. Sim, concordo. E eu acho que esse debate de hoje tem esse objetivo. Sim. Né? O que a gente pode fazer para a geração que está vindo estar numa situação melhor e não pior do que a nossa? Porque talvez essa seja a primeira geração que esteja numa situação pior. Que a geração anterior. Mas olha, eu não sei se eu sou muito, sei lá, esperançosa, mas quando eu vejo, por exemplo, que alguns países do mundo já reconheceram isso no sistema educacional e estão dando, na verdade, o passo atrás que é para ir para frente, né? Não vamos voltar para o caderno de papel, com a caneta, tem que aprender a escrever a palavra completa. Return to the basics. Exatamente. Eu acho que a coisa, assim, há a possibilidade da gente reverter isso. Agora, eu tenho essa esperança, mas eu tenho também a razoabilidade de pensar que quem está conseguindo fazer isso são aqueles países que têm um nível de desenvolvimento muito superior ao nosso. Olha, eu vi bastante coisa dos países escandinavos, né? Que tem muita coisa legal. Singapura tem um sistema educacional. E aí você vai medir, por exemplo, critical thinking skills, né? A capacidade de pensar criticamente, a capacidade de função executiva, autorregulação, inteligência emocional, coisas que não se mede normalmente. Na hora que você vai olhar isso, tem um nível melhor também. Tem uma iniciativa legal que eu vi no Texas, né, que eles fazem o quê? Eles pegam 2 horas de conteúdo por dia. O resto do tempo é projeto, negociação, brincadeira. Então eles ficam mais ou menos das 8 às 2h30, 3 horas da tarde. Então eles ficam, sei lá, 8 horas por dia na escola. Nessas 8 horas eles passam 6 horas fazendo brincadeira, negociação, fazendo projeto, indo no parque, indo no museu, assistindo um filme junto, debatendo, lendo, não sei o que, sabe? Fazendo atividades. 2 horas, eles estudam conteúdos em aulas individualizadas por IA, por inteligência artificial.
E as aulas são individualizadas por IA. Mas aí o repórter falando dessa escola falou, essas crianças estão bem, a IA vai revolucionar a educação. Esse repórter não entendeu nada. Não entendeu nada. O que está revolucionando a educação dessas crianças são as 6 horas que eles estão convivendo com outro. Eles estão engajados, eles estão envolvidos com amigo, conversando, fazendo projeto, indo fazer isso. Eles estão engajados. E aí nessas 2 horas que você pede para eles ficarem quietinhos e prestar atenção, é fácil. É muito mais simples. Agora, se você forçar 6 horas, prestando atenção, não tem oportunidade de fazer projeto junto, não tem oportunidade de conviver e conversar, não tem oportunidade de debater. De contextualizar. Pensar. Então, eu fiquei ouvindo a reportagem assim, falou, esse cara não entendeu nada, ele não tem a base em desenvolvimento humano para entender o que está acontecendo. A IA estava educando o conteúdo. A nota dessas crianças em conteúdo era muito melhor do que a escola tradicional. Em 2 horas, eles conseguiam passar o conteúdo para essas crianças tirar nota melhor. Só que uma coisa que a nota da escola não estava medindo era qual era a flexibilidade cognitiva, a regulação emocional, a autorregulação, a habilidade social, a capacidade de ler sinais sociais, ler o ambiente, a capacidade de pensar criticamente, a capacidade de ser criativo, que é muito mais importante, porque o conteúdo que você estudar hoje, daqui a 10 anos, é irrelevante. Exatamente. E é uma coisa que eu acho que todos nós aqui, por mais que venha uma nova lei, o marco civil da inteligência artificial, que você olha lá 600 páginas para você ver, a gente não tem medo. É o que a Nádia falou, a gente vai sentar, no primeiro momento assusta, mas vai sentar e a gente sabe que a gente vai resolver. Agora, eu vejo que tudo que é novo, hoje, é encarado como intransponível. Não, mas eu não vou conseguir. Pela geração atual. Eu não vou conseguir. Mas por quê? Porque justamente isso, não tem essa consistência, talvez, que a gente tinha. Bom, eu tenho que resolver, eu vou ter que arrumar um jeito, eu vou ter que arrumar uma estratégia, uma geração mimada, né? Ou nada. Eu acho que foi... Eu não sei se foi mimado. Acho que os pais protegeram daquilo que não tiveram e menos ainda do que os nossos avós não tiveram. Mas quanto disso é a tecnologia? Mas será que a tecnologia? Eu acho que a tecnologia ela é tão neutra, ela não é boa nem ruim, é o que a gente faz com ela, Caldi. E o problema foi, eu acho que perder esse valor de que, não, você tem que aprender a se virar. Mas Temis, você tem que aprender a pensar. Temis, eu vou só questionar esse ponto, tá? De um lado, você tem um pai, uma mãe ocupada, tentando ganhar dinheiro para pagar as contas no final do mês. Isso é fato. Com 2, 3 crianças para cuidar. Uma escola que não está oferecendo um modelo que estimula o desenvolvimento de tudo aquilo que aquela criança realmente precisa para chegar aos 35, 40 anos. O que prediz sucesso aos 40 anos? É pensamento crítico, habilidade metacognitiva, regulação emocional, sabe, aquele teste do marshmallow, né? É autorregulação. Então, essas coisas predizem sucesso. Não é nota de matemática. Eu concordo. Não é. Entendeu? Eu concordo. Lógico que se tiver uma boa nota de matemática e tudo isso, aí é um plus, né? Mas, agora, esses pais que estão fazendo tudo isso, o pai e a mãe trabalhando duro, 2, 3 crianças, tentando cuidar, a escola não está treinando eles não têm o treinamento para oferecer isso para as próprias crianças, ninguém ensinou para eles que o que prediz sucesso e felicidade aos 40 é a qualidade da vida social na adolescência. Ninguém disse isso para eles. E além de tudo, você tem do outro lado, uma empresa que coleta todos os seus dados, monta uns algoritmos bem montadinhos e vão gradualmente ajustando o seu comportamento que nem um ratinho. É o microtarget. E esses algoritmos só ficam melhores, porque eles têm milhões e milhões de dados. Milhões. Eu desenvolvi um modelo matemático para predizer
sobrevida em câncer. E a gente começou com alguns milhares de pacientes em câncer de próstata. Quando a gente aumentou o número de pacientes, o valor preditivo daquele modelo acertava a sobrevida do paciente em questão de dias, entendeu? Era muito preciso, Então, com muitos dados, você faz modelos preditivos absurdamente precisos. E eles têm muitos dados. E eles não são empresas de pesquisa que têm que publicar os dados. A gente não faz ideia dos insights que eles tiveram. Por exemplo, essa história que eu não li diretamente, eu só vi reportagem a respeito de que estavam criticando o Facebook, né? O dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, né? Que num livro que publicaram, um ex-funcionário publicou um livro, e eu não li o livro, não vi, então eu só estou falando o que eu ouvi, assim, não me... mas a pessoa que escreveu esse livro, não sei se era homem ou mulher, fez uma crítica muito forte à ética da forma... Por exemplo, uma das coisas mencionadas é que um adolescente que deleta o self tem maior risco de depressão, tem maior incidência de depressão e vai consumir mais maquiagem. Então eles faziam marketing de maquiagem, porque a pessoa estava deprimida. Então, nadar contra essa corrente de você trabalha bastante, não tem a capacitação para desenvolver essas habilidades subjetivas nas crianças, a escola não sabe fazer isso mais, e a mídia social consome o tempo que seria o tempo para a criança aprender na unha, e agora ela não tem mais o tempo de aprender na unha, entre aspas, tipo assim, batendo cabeça sozinha, né? Não sei se você está vendo como você tem o ambiente é muito hostil. É muito complexo. E eu acho interessante porque tem muita pesquisa falando quanto tempo jovem e adolescente ficam nas redes sociais, na internet, etc. Mas outro dia eu vi uma sobre adultos. E é horrível, gente. A média está em 5, 6 horas. Ainda que você utilize, né, para trabalho e tudo mais, não há justificativa para o número de horas. E aí é aquela velha história, né? Que todo mundo... as palavras ensinam, os exemplos arrastam. Exatamente. Eu achei muito interessante, aconteceu que eu estava viajando com a minha filha, e meu marido bateu uma foto que eu não vi. Eu estava dentro do avião com o livro aberto e ela estava com o avião com o livro aberto. Raridade. Né? Exatamente. Raridade. Então, assim, se eu vejo, né, se as pessoas ao meu redor estão o tempo todo ali, como é que essa criança vai entender que isso não é o caminho natural? Exatamente. Então, quando você fala dessa responsabilidade geracional que a gente tem, quando você dá um livro para tua filha tá lendo um livro porque você tá lendo um livro. Agora, quando você tá numa pizzaria e o pai dá um tablet pro filho ficar quieto. O que ele vai aprender? Isso. O pai tá aqui e a mãe tá no celular. Eu já vi isso. Não, é terrível. É muito Ele dá um tablet, mais fácil você fazer isso. Então, mas, gente, a gente precisa pedir para ensinar, você não precisa ficar... Não dá trabalho. Não dá trabalho. Né? Isso. Mas é uma coisa gravíssima, porque as horas gastas desta forma são horas que a criança ou adolescente não está aprendendo a conversar, aprendendo a pensar, aprendendo a negociar, aprendendo a resolver conflito, aprendendo a ler o ambiente social, se adaptar com diferentes personalidades, aceitar a diversidade de ideias, a diversidade de posições, de perspectivas. E entender que isso não é um problema. Não é um problema. Não precisa virar um debate, uma briga, é só um respeito. Respeito como você pensa e pensa diferente, tá tudo bem. Isso é sério. E assim, é o que você falou lá, né, da Casa da Cachaça, do Clube da Esquina, gente, é tão triste você olhar as mesas hoje, né?
em que tem lá um casal de namorado, cada um com o seu celular. Viu? Você sai pra namorar com o seu celular, que não tem sentido. Gente, mas né? Eu falei pro pessoal outro dia, nós fomos 3 casais de amigos. A gente foi num restaurante com as crianças. Então os casais sentaram de um lado da mesa, as crianças do outro lado da mesa. A gente conversando, aquela maior empolgação. A gente olhou, todas as crianças no celular. Ninguém interagindo com ninguém. Sabe assim, foi chocante. É terrível. Porque a gente tava ali super conversando, fazia tempo que a gente não se via, e as crianças todas... Mas a minha filha, ela já me falou isso mais de uma vez. Ela fala, mãe, tem hora que eu quero conversar de um assunto que não seja a rede social ou a maquiagem, mas eu não tenho com quem. Dentro do meu círculo, e eu tenho uma situação relativamente privilegiada. Minha filha estuda numa escola particular, né? Então são pais que todos são formados e tudo mais, e ela não tem. Não. Isso fala a favor daquele ponto que a gente estava falando. Não é um ponto, é um sistema. Sim. É um sistema. É um sistema todo. E tem várias coisas apontando para a direção em que as pessoas chegam aos 20, 30 anos e elas não têm habilidade social, cognitiva, etc., de adolescentes bem educados que têm 15, 16. Sim. Exatamente. E acho que fica aquela sensação de falta alguma coisa e não sei o que é, né? Não sei o que é. Não me encaixo aqui, não me encaixo ali, não me encontro. Acho que deve dar essa sensação. Ela sempre fala assim, que quando é pra conversar alguma coisa, é comigo, é com meu irmão, né? Porque se ela quiser, por exemplo, falar de a gente estava viajando, eu falando, ai filha, porque se você vê aqui a história do Mercador de Veneza, não sei o quê, ai mãe, eu quero assistir o filme. Beleza, eu falei, chama as tuas amigas, vão assistir lá em casa. Mãe, quem que vai? Exatamente. Eu tenho que fazer esse programa com você, com o tio Thales, porque senão não dá. É verdade. Não tem companhia para um programa diferenciado. Agora, quando você vê um grupo de jovens que tá acordado para isso, sai da frente deles. Sai da frente. Sai da frente. Ninguém segura. Aí... Olha, eu tô besta de ver algumas coisas, assim, mas eu fico besta de ver jovem, assim, 18, 19, sabe, um adolescente que eu vi, tá, que eu vi o caso mesmo, é real, 18 anos, no último ano do colegial, da high school, quer estudar psicologia. Aí falou, tá bom, então foi lá, falou com o professor de psicologia, falou, vou fazer um projeto de psicologia. Falei, tá bom, pode fazer. O professor falou, né? Ele foi lá, fez entrevista com 170 alunos da high school e os pais de uma amostra desses 170, fez um questionário, compilou todos os dados numa planilha e fez análise estatística. E aí ele correlacionou a atitude dos pais com a nota na high school. Se a atitude era uma atitude aberta, questionadora, de debate, ou se era uma atitude punitiva. Tipo, você não tirou isso, sabe? Então, era uma atitude que chamava atenção para o debate ou se punia. E o GPA, se eu não me engano, se a minha memória não falha, o GPA de uma atitude de debate, de discussão, de diálogo, era 3,7, de um máximo de 4. E o GPA de quem era punitivo era 2,7. Então a diferença era brutal. Aí ele compilou tudo. Aí eu perguntei para esse aluno da high school se aquilo era uma correlação ou tinha causalidade. Essa foi a minha pergunta para a pesquisa que ele fez no último ano da high school. Aí ele me respondeu que a amostra era pequena demais para ter certeza de causalidade, mas a diferença de efeito era tão grande que era provável que tinha efeito causal. Aí eu joguei o microfone, né? Porque acabou. Então você pega um moleque de 18 anos que tem uma paixão, que vai atrás disso e faz isso no colegial.
E tem gente abrindo business com 17, 18 anos, fazendo empreendedorismo. Nunca você teve tanta possibilidade, tanto acesso, tanta viabilidade de se conseguir uma informação. Gente, quando eu fiz meu mestrado, eu lembro que eu tinha que ir para as faculdades para chegar lá, para fazer o xerox, para eu poder fazer a pesquisa da minha dissertação. Né? Quer dizer, não tinha essa história de todo o acervo está lá nem disponibilizado. Não tinha. Então, assim, eles, quando existe aí, quando tem como você falou, um menino, um moleque aí, que sabe usar isso, né? E usa de uma maneira consistente, criativa, conectada, de uma forma assim, científica, técnica, não dá para competir. É o que eu falo, qualquer um desses vai deixar a gente no chinelo. No chinelo rapidinho. Fácil. A gente vai ficar irrelevante. Exatamente. É obsoleto, é verdade. O percentual é muito baixo. É pequeno. E essas pessoas vão comandar a sociedade e aí um monte de gente que não tem como se encaixar no que está acontecendo. E essas pessoas vão ter um problema profundo de desespero humano, que é dependência de drogas, depressão, ansiedade, suicídio, alcoolismo e fuga da realidade. Fuga da realidade, porque não tem significado, não tem belonging, não tem pertencimento. Eu acho que assim vai ser uma falta de propósito muito grande. Exatamente. A pessoa não sabe por que ela tá ali, não sabe para que ela tá vivendo. Todo mundo fala muito de propósito, né? O meu propósito, o seu propósito, o propósito. Mas assim, fazer o bem feito, correr atrás daquilo que te traz essa paixão, como esse menino, sabe? O que mais além disso? Então, mas aí que tá. Se você acha que pegar um atalho, então que nem aprender inglês, que nem a pessoa que falou para você, para que eu vou aprender inglês? A pessoa traduz. Você vai lá e você vai com um professor de inglês. E você tem uma conexão social com aquele professor. Aposto que os debates, as conversas com o professor de inglês devem ser espetacular. Eu tenho certeza. Né? É o professor ou professora? Professora. Tá. Então, quando você conversa com essa professora de inglês, você tem um diálogo, você troca ideias, você aprende coisas de outras culturas. Então, se você pegar, vamos supor que você é um ponto dentro de um sistema. Esse ponto se conectou com outro ponto de uma forma produtiva, de uma forma criativa, de uma forma engajada. Agora, você também está dentro da universidade, tem colaboração lá, você a gente se conhece, a gente está sempre conversando, a gente, sabe, é amigo. E, então, na hora que você olhar o número de conexões significativas que são invisíveis. As pessoas não veem. Quando elas veem você na rua, elas não sabem que essas conexões existem. Elas são invisíveis, mas elas existem. E essas conexões trazem significado para a tua vida. Elas trazem um propósito. Sim. E se você está gastando horas e mais horas na mídia social, todas as suas conexões são superficiais, não tem debate, não tem engajamento, não tem iniciativa, não tem criatividade, as conexões invisíveis não existem. Então você pode olhar duas pessoas passando na rua, uma está conectada dentro de um sistema com pessoas, com ideias, com propósito, que é totalmente diferente da outra, que está andando no mesmo, sabe? Se a pessoa não entendesse esse componente das conexões sistêmicas, ela não vai entender o que está acontecendo. Agora, se você entender isso, olhar o que está acontecendo no mundo hoje, não é surpresa nenhuma. Não sei se eu tô... Porque tem gente que vive o virtual. E tem gente que vive o real. E é o real que traz esse significado, esse senso de pertencimento. Então, e fica todo mundo ali, rolando feed, notícia. Scrolling. Scrolling. Gente, eu vou pedir para cada um fazer um último comentário, porque a gente acha que já passou muito do tempo que a gente ia conversar, mas...
Mas foi bom, né? Foi bom. A gente vai ter que fazer outro bate-papo. Eu ficaria ainda infinitamente. Sem celular ainda por cima. Eu tô aqui porque os filhos ligam. Não, sim, mas é aquela coisa... Vocês não associam o celular a problema, gente? Quando eu toco meu celular e falo, ai meu Deus, o que eu vou... né? Você sabe que pra mim não é um prazer necessariamente. Pra mim você tá silencioso, então... Eu vejo horas depois. Eu também. As pessoas já sabem. Como eu não ligo pra ninguém. O meu tem lá. Se for urgente, me ligue. Porque eu não olho mais celular. Eu tô super desprendida e é mais pra uma urgência. E assim, eu tô no restaurante, eu estou apreciando a... Né, eu tô falando, eu tô olhando pra Nath porque a última vez que eu fui, né, foi com a Nath. Eu tô ali. O celular tá, sabe? É um coadjuvante. É um coadjuvante. Eu assim, eu sou muito... E as pessoas cobram isso. Ana, você não vê, mas eu não vejo mesmo. Eu nem quero ver. A gente não ensina que o tédio é gostoso. Antigamente, o que a gente tinha no banheiro? Só a revistinha e o shampoo, lembra? Você lê a foto do shampoo. Nossa, gente, a composição do shampoo era sensacional. Do shampoo. Aí você olhava... tipo, fabricado. Aí você pegava o ônibus pra escola e você ficava olhando a janela, embaçado, desenhando no vidro. O tédio é uma delícia. Vendo o formato das nuvens, que formato elas tinham. Estimula contando os a carros que estavam do lado oposto, se tinha mais pra ir ou mais pra voltar. Então você tinha aquele tempo, aquele ócio, né? El doce farniente. Já, eu vou convidar você para bater papo no podcast toda semana agora. Porque essa do tédio foi perfeita, né? Então, faz falta. Eu tenho falta. Então, tem hora que eu só, fico longe, só ouvindo música, porque o tédio é necessário. E hoje você não tem tédio, né? Eu acho que as pessoas passam muito pouco tempo com elas fazer, mesmas. você pega o celular. Refletindo, né? Reflexão. Eu morava em Rolândia e vinha todo dia pra Londrina no carro. E eu sinto falta disso. E quando eu morava em São Paulo, também eu ia pra lá de Jardins pra Alphaville. E eu sinto falta desse tempo no carro, que era o tempo que eu estava comigo mesma, e só eu comigo mesma pensando. Bem, gente, resolvendo muitos problemas. Eu vou pedir pra cada um fazer um último comentário pra fechar. Tá? Eu acho que a gente vai ter que fazer mais uns bate-papos e mais continuar algumas coisas. Temis, eu adoraria conversar um pouco com você depois sobre adolescente, já que você é uma coisa que você presta muita atenção. Sim. Você tem 2 adolescentes. 2 de uma vez. Isso. E como que a gente pode abrir as portas para essa nova geração. Eu super me interesso. Logo depois venho. Seguirei a mestra. Isso é super importante. Nossa, eu super. Os meus já não são mais adolescentes, eles já estão na universidade. E você está vivo? O que é uma coisa que eu admiro. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se é sorte, não sei. Mas os meus adolescentes foram bem tranquilos. Eu tenho 2 lá em casa, então, para você sair dessa tranquilidade um pouco. Agora, digamos que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Então, eu sempre soube o meu lugar lá. Não, mas... Entendeu? Não é que... entendeu? Eu tinha muito juízo, vamos dizer assim. Mas eu acho que apesar do conflito todo, porque é normal, porque você tem o desenvolvimento da parte hormonal, do crescimento, sem ainda aquele desenvolvimento da autorregulação, etc. Então, o cérebro do adolescente é um cérebro difícil, porque com o passo do desenvolvimento, ele é meio, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é a fase que está descobrindo o mundo, né? É uma fase muito legal. Bem, gente, Arthur, último comentário, alguma coisa, algum ponto? Eu acho, assim, fazendo uma reflexão desse futuro aí que nos aguarda, a gente via que os nossos pais tinham muita interação e pouca informação. A gente veio uma fase muito legal que a gente tinha informação, livros de qualidade, né?
E muita interação. E agora a gente está vendo uma fase que tem muita informação e quase nenhuma interação. Nenhuma interação. Eu acho que... Resumiu. Senão eu acho que dá um passo para trás. Anota. Voltar para nós. Anota. Nádia? Nenhum comentário? Não. Abrace o tédio. Abrace o tédio. Eu acho que o tédio tem valor. Eu acho. Eu gosto do tédio. Eu tô entediado. Eu falei, então tá bom. Então senta na cadeira e morre de tédio. Se você não conseguir morrer, não tem problema. Bem, Ana. Às vezes dá vontade da gente poder fazer mais, né, pela sociedade do que, né, pode, assim. Né, tenho uma vontade imensa de poder mudar algumas coisas, mas vamos mudar aquilo que a gente tem controle, que a gente consegue, né? Dentro de casa, nas nossas relações. Tentar trazer essa reflexão nas famílias, né? Eu penso que isso é super importante. E é muito difícil mudar as pessoas que não têm consciência do buraco que estão. Essa falta de autoconsciência é muito profunda. As pessoas, elas não sabem que elas não sabem. Não sabem. Isso é difícil. Saber que... Porque o primeiro passo no processo científico é descobrir que você é ignorante, né? O tamanho do seu conhecimento é limitado e tudo que você sabe pode estar errado. Aí na hora que você reconhece, eu sou ignorante, limitado e tudo que eu sei pode estar errado, vamos começar a fazer ciência, vamos começar a pensar criticamente. E o que está acontecendo é o contrário, as pessoas sabem muito pouco e têm uma convicção absurda. Eu acho assim, se eu tenho que fazer um encerramento, fuja do atalho. Fuja do atalho. É verdade. Simples assim. O atalho não te leva longe. É verdade. Bem, gente, muito obrigado mesmo. Nádia, eu sei que você não quer participar de muitos desses debates, mas eu vou convidar você de novo. Ana, Arthur, Temis, a gente tem que fazer mais alguns bate-papos, talvez mais focados em alguns tópicos, mas eu vou fazer isso sim. Bom. E muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente que agradece. Foi bom demais. Obrigado. Tchau.